Apocalipse capítulo 3, vamos estudar a última igreja, né, das 7 igrejas de Apocalipse. Agradeceria, viu, Marcão? Esperar o Marcão fazer a ligação ali. Bota no último, tá? Não, eu sei que faz um barulhinho aí. Tranquilo. Espoletinho aí. Vamos estudar então a última igreja das 7. Lembra que João tem uma visão no capítulo 1 do livro de Apocalipse. E dentro dessa visão você encontra essa série de cartas que são enviadas aos anjos das igrejas. Naquele primeiro momento que falamos sobre os anjos, falamos que os anjos, na verdade, alguns têm várias visões sobre que anjos são esses. Alguns acham que são os pastores, porque a palavra anjo, na língua grega como na língua hebraica, que são as línguas bíblicas, elas têm a ideia de mensageiro. Mas eu entendo que anjo aqui, como em toda vez que a palavra anjo aparece na literatura apocalíptica, como também no livro de Apocalipse, é um ser espiritual, um ser angelical que faz parte de um grupo diferente dos seres humanos. Então, esses anjos aqui são como se fossem guardiões da igreja. De alguma forma, essas verdades são importantes que eles saibam e que a igreja também fique sabendo, inclusive ficou sabendo, e nós estamos sabendo também. Essa é a última carta, é a carta à igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia é uma cidade conhecida pela sua riqueza. Logo pela leitura que foi feita aqui pelo irmão Clênio, você deve ter percebido como a igreja era rica e isso era reflexo da cidade. A cidade realmente era uma cidade imponente, ela tinha problema com o recurso de água, e você também viu um pouco esse reflexo na própria igreja, mas era uma igreja rica. Aliás, uma cidade rica. Essa cidade passou por um terremoto, para você ter uma ideia, no ano 60 depois de Cristo. Essa carta talvez foi enviada na década de 90 depois de Cristo, ou seja, 30 anos antes, essa cidade sofreu um grande terremoto, mas com os próprios recursos, sem usar dinheiro de Roma e de mais ninguém, com a riqueza da própria cidade, eles reconstruíram e tornaram a cidade ainda mais bonita do que era antes. Então era uma cidade muito imponente. E o que eu acho assim, que me chama muita atenção na leitura da carta à Laodiceia, é que aquilo que você aprende da cidade, não da igreja, aquilo que você sabe sobre a cidade acaba se refletindo na igreja. A cidade era conhecida pelo seu orgulho em riqueza, a igreja também. A cidade era conhecida por ter problemas de abastecimento de água. E a cidade de Herápolis, que ficava uns 10 quilômetros ao norte, e a cidade de Colosso, que ficava uns 17 ao leste dessa cidade aqui, elas tinham, de uma ponta, eles tinham a água morna, que era uma água geralmente medicinal. Até hoje, né, tem cidades que você vai só para tomar banho com aquelas águas medicinais. A cidade de Herápolis tinha águas medicinais, que eram águas quentes. Tinha a cidade de Colosso, que era uma água fresca e uma água mineral, água de boa qualidade, enquanto que a Laodiceia ficava entre as duas e a água chegava lá por meio dos aquedutos. Construídos até hoje, você pode encontrar imagens desses aquedutos na internet. E quando a água chegava lá, chegava morna e chegava, digamos assim, inútil para o consumo direto das pessoas. Então é muito interessante como aquilo que acontece com a cidade, de alguma maneira, também é reflexo da igreja. A cidade esbanjava a riqueza, e a igreja então achava, o que eu acho interessante é isso, a igreja chamou para si coisas da cidade que ela não era. Ela chamou para si a ideia de que ela era rica. E Jesus vai dizer para essa igreja, vocês não são ricos, vocês são miseráveis. E essa igreja que não chamava para si a ideia de ser morna, era, na verdade, a parte negativa da cidade, era exatamente aquilo que representava devidamente a igreja. A cidade era rica e tinha água morna, mas a igreja não era rica. A igreja era morna. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre o que significa ser morna, ser crente, ser frio aqui. O ponto é, das igrejas que nós estudamos até agora, essa é uma das piores igrejas que a gente pode perceber. Primeiro, porque você vê uma imagem de Cristo do lado de fora da igreja, batendo na porta. Você vê a imagem de Cristo dizendo que está a ponto de vomitar a igreja. E você não vê uma palavra de elogio por parte de Jesus a essa igreja. E você vê também, por parte da pessoa de Cristo, uma palavra dura para com essas pessoas, mas ainda assim, muito amorosa. É uma carta que me chama muito a atenção, porque Cristo vai mostrar para essas pessoas que o estado de miserável nem sempre é percebido pelos miseráveis. Jesus vai dizer para essa igreja, né? Vocês não sabem, vocês são miseráveis. Vocês não sabem disso, mas vocês são assim. E esse estado de
de condição miserável, nem sempre é percebido pelas pessoas. E quando nós conseguimos perceber, isso é sinal da graça de Deus que nos faz abrir os olhos e enxergarmos a nossa própria condição. Coisa que essa igreja não estava percebendo, mas que agora, pela graça do Senhor, a carta foi enviada. E na carta você tem, apesar de um tom assim muito forte de rejeição das obras desses irmãos, você tem uma abertura para o arrependimento. Diferente, por exemplo, quando ele escreve para aquela igreja que tem uma mulher chamada Jezabel, o epíteto dela é Jezabel, quando ele diz para ela não tem mais chance de arrependimento. Eu já dei para ela, não tem mais não. Mas para essa igreja, apesar de tudo isso, ela ainda tem uma palavra de arrependimento. Há um convite, inclusive, que é extremamente lindo, a mensagem de Cristo para essa igreja. Eu estou à porta batendo. Se você abrir, eu vou entrar, vou cear com você e teremos uma comunhão maravilhosa. Então há um convite ainda por parte de Cristo a essa igreja, e mostrando que Deus ama essa igreja, e certamente essa carta deve ter modificado alguma coisa, porque Jesus Cristo é apresentado como aquele que tem na sua mão as igrejas. Ele anda entre os candelabros, ele tem as 7 estrelas na mão, ele é aquele que tem um poder sobre todas as igrejas. Vamos continuar lendo, vamos ler o texto? Devagarzinho a gente vai fazendo a nossa exposição como de costume. Vamos lá então. O texto começa: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Interessante porque Deus é descrito aqui como Amém. Essa expressão nós encontramos no livro de Isaías, aplicado a Deus Pai. Aquilo que a gente já aprendeu várias vezes. O autor, aqui João, e o próprio Jesus Cristo, claro, registrando, mostra que aquilo que é colocado ao Pai é então aplicado à pessoa de Cristo. Ele é o Amém porque ele é verdadeiro. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Alguém que você pode confiar, e ele é digno de confiança. E o seu testemunho é, digamos assim, genuíno. É autêntico. E o que é interessante é que quando você vê essa descrição de Cristo, ela na verdade é um contraste com a igreja. Se Cristo é alguém digno de confiança e alguém que testemunha realmente, é uma testemunha fiel, ou seja, ele fala a respeito das coisas do Pai, do plano de Deus, o mesmo não se pode dizer da igreja de Laodiceia. Não é uma igreja de confiança e também não é uma igreja que tem um testemunho devido. O seu papel de ser candelabro do mundo, como a igreja é pintada no livro de Apocalipse, como a luz do mundo, como aqueles que vão testemunhar de Cristo, mesmo que isso venha trazer algum tipo de dano físico, de relacionamento, mas vai acontecer isso, ou seja, a pessoa tem consciência disso. Essa igreja não tem agido como igreja. Não tem testemunhado de Jesus Cristo. As pessoas não sabem de Cristo por meio dessa igreja. O que é interessante, irmãos, essa igreja não tem problema doutrinário, como outras igrejas têm. Essa igreja não tem ameaça de heresia dentro da igreja, como outras igrejas têm. Essa igreja não sofre perseguição, como outras igrejas ao longo da leitura sofrem. E essa igreja não tem problema financeiro, como outras igrejas sofrem. Ou seja, é a igreja que todo mundo, ou boa parte das pessoas, diriam: essa é a igreja. Não tem problema doutrinário, não tem problema de relacionamento, nada disso. Eis o problema dessa igreja: uma apatia e uma ineficácia no seu testemunho para com os de fora. Ela era tão assim, as coisas estavam indo tão bem para essa igreja, que ela parece que esqueceu do seu papel maior de testemunhar de Cristo para as pessoas. Ele continua dizendo: conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vamos devagar aqui. Aqui há 2 linhas de pensamento com respeito ao que significa ser morno. Como eu falei para vocês, havia uma questão envolvendo água aqui, né? Uma cidade tinha água fria, pertinho de lá, outra tinha água quente, e a passagem de água lá fazia com que a água tivesse elementos minerais que provocavam, tanto elementos minerais como a própria temperatura da água trazia essa ideia de vômito, né? Até hoje algumas pessoas tomam água morna para vomitar, né? Então, qual é o ponto aqui? O que tem a ver essa água morna com a situação da igreja? Algumas pessoas dão muita ênfase ao contraste entre frio e quente para entender o que Cristo quer dizer. Outros dão muita ênfase ao fato de ser morno. Então, alguns acham que tem a ver com a espiritualidade. Aí alguns dizem assim, ser quente e frio
é ter intensidade. Ou você está muito assim, né? Como é que seria a palavra? É muito animado, né? Como? Entusiasmado? Fervoroso, essa é a palavra que eu queria. Então, o quente seria o fervoroso, o frio seria o apático e o morno aquele indiferente. Alguns vão por esse caminho. A questão é que quando você entende um pouco a história da água da cidade, você vê que quando você estuda a história da água, e não somente a temperatura da água, mas a história da água da cidade, o ponto maior é a água de Laodiceia é uma água inoperante. Não tem eficácia nenhuma. Não serve para beber. E quem bebe tem vontade de vomitar. É inútil a água. Então, eu não diria que o ponto é a igreja quente ou fria, no sentido de que ela é fervorosa ou fria. Não é esse o ponto? Não é essa a ideia? Por que eu não acho isso? Porque Cristo não diria assim, quem dera você fosse pelo menos fria. Como é que Cristo vai querer isso para a igreja dele? Que a igreja seja fria. Ele não vai querer isso. Na verdade, o quente é uma água útil. E a água fria, uma água útil. Mas a água morna, não. Então, eu acho que o ponto maior é a utilidade da água. Então, essa igreja, no final das contas, ela é uma igreja morna, no sentido de que ela não opera como deveria operar, ela não testemunha de Cristo. Com respeito ao seu papel de igreja, é uma igreja inoperante. Essa é a ideia. E Cristo, então, vai dizer, assim porque você é morno e não é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo. A palavra vomitar, claramente, né, a ideia é de rejeição, de desgosto, de repugnância por parte de Cristo. As palavras são muito fortes, representam a indignação muito forte por parte de Jesus, mas ainda você encontra na declaração de Cristo uma palavra de esperança. Eu estou a ponto de vomitar vocês, eu não vomitei ainda. Eu não rejeitei completamente vocês. Alertem para isso. O comportamento de vocês, essa vida, digamos assim, tão comportadinha de vocês, como tudo funcionando, inclusive a parte financeira de vocês, a autossuficiência, essas duas palavras são importantes, a autossuficiência e a autossatisfação que vocês têm, acaba gerando em vocês essa postura inoperante, que para mim é repugnante, porque vocês deixam de agir como deveriam estar agindo. É importante a gente entender isso. Deus olha para algumas igrejas, e eu espero que isso não seja o caso da nossa, porque uma coisa que eu percebo ao longo dos meus anos aqui na igreja, é que quando você pensa que conhece a igreja, você leva uma rasteira e você sabe que você não conhece a igreja verdadeiramente. Como é que eu posso dizer? A minha sensação muitas vezes é do apóstolo Paulo, né? Eu espero revê-los e não vê-los como vocês eram antes, mas que vocês possam então estar numa situação diferente. E Paulo diz assim, espero que Deus não me humilhe ao encontrar vocês da forma como encontrei, não reconhecendo seus pecados. O fato é que muitas vezes nós não conseguimos decifrar a igreja. Eu queria ter o olhar de Paulo e dizer a igreja é assim, ou o olhar de Jesus dizer a nossa igreja é uma Laodiceia, ou é uma igreja de Sardes, ou é uma igreja de Esmirna, ou é uma mescla de algumas delas. Não sei, eu não sei dizer. Você encontra nessa igreja pessoas extremamente compromissadas com a palavra de Deus, pessoas extremamente compromissadas com o serviço e pessoas completamente compromissadas consigo mesmas. Só isso. Então é difícil saber, por exemplo, eu não sei se alguém dissesse, pastor, a sua igreja é a igreja de... Não sei. Certamente existem elementos laodiceanos, vamos dizer assim, né? Dentro da igreja, sardianos dentro da nossa igreja. Não sei como é a nossa igreja, não sei descrevê-la, mas o fato é que Deus olha para algumas igrejas, eu espero que isso não seja a nossa igreja, porque o olhar dele para com a nossa igreja não é o meu olhar para com a igreja, não é o seu olhar para com a igreja. Nós queremos aprender a olhar a igreja como ele olha. Mas Deus olha para algumas igrejas e tem vontade de colocar para fora, de uma rejeição tremenda. E parte disso não é porque é doutrinariamente errada, não é porque tem heresia na igreja, é porque há um sentimento de autossatisfação, de auto... como é que é a palavra que eu usei? Satisfação e esqueci agora. Suficiência. Tão grande que isso repugna a pessoa de Jesus. Ele tem
essa imagem do vômito é uma imagem muito pesada, porque nos lembra uma outra palavra que aparece muito na Bíblia, que é a palavra abominação. Quando Deus olha para alguns pecados, a gente aprende ao longo das Escrituras que existe pecado, todo pecado Deus é alérgico ao pecado, então todo pecado para ele é pecado. Mas alguns para Deus tem o autor bíblico costuma dizer que alguns são abomináveis para ele. São coisas que Deus olha com repugnância, como quem quer vomitar mesmo. Ele olha para a igreja, e é isso que me surpreende, porque ainda eles são igreja. Eles não deixaram de ser igreja. Ainda é uma igreja de Jesus. Ele olha e diz, eu quero vomitar vocês. Ainda não vomitei, não rejeitei completamente vocês. Mas a minha vontade é essa. Essa verdade, eu não sei como é que você encara essa verdade, mas para mim é uma verdade muito forte. Deus olhar para uma igreja que para muitas pessoas está dentro dos padrões da expectativa de muita gente, e ele dizer, na verdade, a minha vontade é vomitar esse pessoal todo. Ele continua. Você diz, e aí é o discurso da igreja. Agora, eu não sei que discurso é esse, se esse é um discurso audível, não fica claro, porque nós sabemos que a Bíblia, vez por outra, nos adverte para com o discurso do nosso próprio coração. A gente leu, né, o Salmo 77 na quarta-feira, a gente viu que o salmista diz assim, e eu pergunto para o meu espírito. Né? A gente leu Deuteronômio 8 aqui no estudo da escola dominical, certa vez, onde ele diz, não diga no seu coração. Então há um discurso que não necessariamente é um discurso de voz, mas é um discurso que está dentro do nosso coração, que às vezes nem nós conseguimos ouvir. Mas está lá dizendo. Nós não sabemos como é esse discurso aqui, mas o que fica claro, essa igreja tinha uma visão extremamente positiva de si mesma. Olha, a igreja diz para si mesma, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de quê? De coisa alguma ou de nada. Autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de nada. Eu tenho tudo o que eu preciso. Ninguém pode adorar a Deus com esse espírito. Não há adoração com esse espírito. Ninguém pode dobrar o joelho nesse espírito. Ninguém pode clamar e orar a Deus nesse espírito de autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, não preciso de mais nada. Eu tenho a minha vida completamente suficiente. É uma igreja que, por causa da riqueza, de toda a estrutura que a cidade tinha, acabou copiando o espírito da cidade. Você vai para algumas cidades aqui, você não precisa conhecer muitas cidades aqui no Nordeste, mas algumas cidades você vai e você pega claramente o espírito da cidade. Tem cidades que são marcadas pelo turismo, cidades marcadas pela vida mais boêmia, né? Você vai para a cidade, inclusive um amigo meu, um professor da escola Charles Spurgeon estava falando para mim, fui uns terrenos em Aquiraz, eu fiquei surpreso porque quando eu passei no centro, era tanto bar cheio de gente bebendo que eu fiquei besta. E aí a cidade é assim, esse é o espírito da cidade. E tem cidade que você entra e você vê o espírito da cidade. O espírito da cidade de Aquiraz, por exemplo, é um espírito de cidade de pessoas que não gostam de trabalhar. Claramente é isso, né? É um pessoal que é mais boêmio, que é da cachaça mesmo. E a gente fica assim, isso é o jeitão da cidade. Será que esse jeitão não entra dentro da igreja também? Não, pastor, mas aqui ninguém bebe esse tipo de coisa, não. Mas o espírito, às vezes, é o mesmo. A igreja abraçou tanto a cidade que acabou pegando os elementos culturais da cidade para si mesmo. E então, esse espírito, né, de autossuficiência entrou na igreja. E aí vem Jesus dizendo assim, não reconhece, porém, que é miserável. Não sei como é que está na sua Bíblia, mas a minha tem não reconhece. Algumas versões colocam não sabe. Não sabe que é infeliz ou não sabe que é miserável. Desgraçado. As versões ficam tentando procurar uma palavra melhor. É desgraçado, miserável. Porque a palavra realmente é uma palavra terrível. É a mesma palavra que nós encontramos em Romanos capítulo 7, quando ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A mesma palavra. Cristo olha para aquela igreja, né, todo mundo extremamente arrumado, todo mundo com grife, todo mundo bem, chegando nos seus carros maravilhosos,
tudo bem estruturado, o ar-condicionado rolando, está tudo funcionando muito bem, o som de primeira, nenhum problema doutrinário, está tudo legal. E ele diz, vocês na verdade são como mendigos cegos. A gente teve aquela oportunidade de pregar lá no Zé de Alencar, e um dos caras que o irmão Firmino pregou era um... Né, quando eu pensei nele quando eu li esse texto aqui. Como é o nome dele? Volney, o nome do cara. Ninguém sabe se realmente era o nome dele ou era o nome da lombra, né? Porque ele estava em outro mundo naquela hora. Mas o cara no estado assim, terrível. O cheiro, a roupa, o estado mental da pessoa. Jesus Cristo está dizendo, ele olha a igreja, fisicamente ele olha, está todo mundo devidamente aparamentado. Mas o olhar de Cristo é, vocês são miseráveis. A Ariane, qual é a tua versão? Desgraçados, é? Desgraçados. O estado de vocês é terrível. Quem olha... E aí, é isso que a Bíblia faz com a gente. Ela, ao longo da nossa vida com Deus, do nosso contato com o Espírito Santo, leitura da palavra, Deus vai nos dando os seus olhos para enxergarmos essas coisas. E ao ponto de poder ver alguém extremamente bem vestido e dizer, esse cara ou essa mulher não passa de uma pessoa miserável. A gente tem que ter os olhos de Cristo. Uma coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos, e que alguns evangélicos ainda não aprenderam, é que vida financeira não representa a sua vida espiritual. Está aqui um povo rico, bem-sucedido. Para muitas pessoas, é a própria propaganda da igreja, é o quê? A riqueza do seu povo. Venha para a nossa igreja, olha aqui. Quem está aqui é rico. Quem está aqui se dá bem. Essa é a própria propaganda da igreja, só que aqui é uma igreja inútil. Porque isso não propaga o evangelho de Jesus. Jesus olha para a igreja e diz, na verdade, não há luz em vocês, só há miséria em vocês. E aí ele vai usar duas palavras, né? A palavra miserável e a outra palavra, na minha versão, é traduzida como digno de compaixão. Ariane. Miserável, então é a segunda palavra. A minha é digno de compaixão. Miserável. Essas duas palavras descrevem bem o estado dessas pessoas. São quase que paralelas, tá? Somando um ao outro, trazendo uma imagem mais completa para a gente. E aí, depois daí, ele usa três palavras para a igreja. Pobre, cego e nu. Essas três palavras estão muito ligadas à própria cidade, que tinha um desenvolvimento muito grande com respeito à roupa e com respeito também aos olhos. A cidade de Laodiceia foi conhecida por desenvolver o que ficou chamado de o pó frígio. O pó frígio era a base de alguns colírios. Lembra que naquele tempo não tinha óculos. Tá? Então hoje a gente tem o benefício dos óculos, mas naquele tempo eram os colírios que ajudavam. Então eles tinham muito orgulho de poder ter desenvolvido o pó frígio, né? E as suas roupas belas, né? De marca, lindonas lá. E Cristo faz um contraste completo. Vocês acham que estão vendo porque vocês têm aquele pozinho que ajuda na visão? Vocês são cegos. Vocês acham que se vestem bem? Na verdade, o estado de vocês é de nudez. E a palavra nudez aqui é como se fosse alguém com trapos por cima. Não é uma nudez necessariamente completa, mas alguém que está assim com trapos. É assim que Cristo via a igreja. Como Cristo nos vê, irmãos? Ele diz, dou-lhes esse conselho. Compre de mim, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico mesmo. Claramente, essa riqueza não pode ser uma riqueza financeira. Cristo não está falando em conta bancária. Cristo não está falando em moeda. Cristo está falando daquilo que nós aprendemos nas Escrituras, que Ele é o nosso manancial e que cantamos hoje. Nós não trocamos o nosso Deus por nada, porque Ele é o manancial de vida. Venha até mim, ele vai dizer, e compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Quando você se aproxima de Cristo, quando você se aproxima do seu Senhor, você enxerga melhor, você revela a sua pureza através das suas simbólicas vestes, e ninguém há de questionar
a riqueza da sua vida. Não deixe que ninguém questione a sua riqueza, o seu olhar e a sua pureza, uma vez entrando em contato com Cristo. Cristo é muito bom para a sua igreja, Ele ama a sua igreja. Ele olha para a igreja, Ele tem vontade de vomitar. Qualquer pessoa que tem vontade de vomitar com uma coisa, rapidamente tenta se distanciar daquilo que traz algum tipo de ânsia de vômito. Ele mesmo sabendo que essa igreja trazia vômito, ele se aproxima e diz, eu estou disposto a fazer com que as coisas mudem. Eu quero ver vocês melhor, eu quero ver vocês com a riqueza que só eu posso dar. Eu quero ver vocês puros e enxergando a realidade. Ele diz, repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Deus faz o que, irmãos? Disciplina e repreende a todos aquele que Ele ama. O conceito de amor hoje é completamente oposto a isso. Não vá na onda do seu filho quando você o repreender e dizer assim, porque a senhora não ama, porque o senhor não me ama. Tudo conversa fiada. Você não sabe o que é amor, querido, querida. Porque se você soubesse, você saberia que as pessoas que te amam são aquelas que te repreendem. São aquelas que te chamam para o canto e dizem, eu acho que não é legal o que está acontecendo. Eu acho que não é por aí que você tem que caminhar. Essas pessoas te amam. E muitas vezes você está tão cego que as pessoas que te repreendem são tratadas por você como seus inimigos. Você começa a ter uma repugnância para com as pessoas que te repreendem quando elas são aquelas que te amam. Você inverte tudo. Tristemente você inverte. As pessoas chegam até você, repreendem você, o pastor te repreende por meio da pregação, mas ao invés de entender aquilo como amor, você entende sempre como uma cobrança somente. Cristo é assim, Ele repreende aqueles que amam. Se você não gosta de repreensão, esqueça Jesus. Esqueça Ele. Vá para o mundo mesmo. Pisa na jaca, vira o pé e vai embora. Porque estar com Cristo é estar com alguém que liga, que tem interesse em nós. Que mesmo quando nós estamos no estado de podridão, Ele ainda se aproxima com repugnância, querendo vomitar, e Ele diz, eu quero te ajudar ainda, mas eu vou te repreender para isso, porque o caminho para a melhoria é a repreensão. Quando é que você vai aprender que a repreensão é uma expressão do amor de Deus? Quando é que você vai aprender que a repreensão é uma expressão de cuidado? E muitas vezes quando nós repreendemos, as pessoas dizem, você não me ama. É um contrassenso. Eu estou te amando enquanto te repreendo. Você tem que ensinar isso para os seus filhos, para que eles estão perto de você. A repreensão é para quem ama. Quem não ama, gosta sempre de ficar ali, fazendo aquele papelzinho, né? Eu estou aqui com você, você é uma pessoa muito legal e tal, mas nunca tem uma palavra de repreensão, nunca chama para o canto e diz, será que é esse o caminho? Será que é por aí, querido? Você tem que andar? Deus ama, Ele repreende aqueles que eu amo, que Ele ama. Não rejeite as repreensões, o provérbio diz isso. O amigo próximo chega e repreende. O amigo que é amigo mesmo repreende. O outro tem palavras, sempre palavras lisonjeiras, positivas. Se seu namorado nunca te repreendeu, se a sua namorada nunca te repreendeu, ou ela é perfeita e você é perfeito, nós vamos trabalhar a sua canonização, fazer a sua imagem, adorar você hoje. Ou há um equívoco naquilo que você tem chamado de amor. Quem ama, repreende, é assim com Deus. E Ele está dizendo para a igreja, eu amo vocês. Eu quero cuidar de vocês. E por isso que eu falo dessa forma. Porque eu repreendo a quem eu amo. E se é para me chamar alguém que eu amo de cego, eu chamo de cego. Se é para me chamar de miserável, eu chamo de miserável. Porque eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. E aí vem a imagem
que ficou, infelizmente, errada, uma visão errada desse texto. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Tem até um quadro que eu acho que é Homer Hunt, escreveu, não lembro o título do quadro, mas é essa imagem, né, de Jesus Cristo com a lâmpadazinha e batendo na porta, e salvo engano, não lembro mais da imagem direito, a porta não tem uma fechadura para o lado de fora. Qual é a imagem aqui? Primeiro, duas perguntas. Que ceia é essa? Ela é presente ou futura? E segunda pergunta, que é importante também, esse desafio é para a igreja toda ou é para os indivíduos da igreja? Vou pela segunda pergunta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém... Então, para mim, o desafio de Cristo não é agora a toda a igreja, não é uma mensagem corporativa. Ele está falando com as pessoas. Ele está dizendo, tem alguém aí que quer abrir a porta para mim? É um desafio individual. E a outra pergunta é sobre a ceia. Que ceia é essa? Nós sabemos que o reino de Deus ele é desenhado, né, ele é ilustrado como uma grande ceia, onde nós nos alimentamos com o Senhor. A alimentação na cultura antiga, ela tem significados muito grandes. Quando alguém tinha um problema com outra pessoa, ela resolvia esse problema, até hoje alguns podem até fazer isso, ela resolvia chamando a pessoa para comer na casa dela. Comer na casa de alguém era um símbolo de comunhão, de amizade, de compartilhar. Até hoje, quando alguém, pelo menos, eu acho que na nossa cultura ainda permanece um pouco disso, da cultura bíblica, quando alguém diz assim, você não quer almoçar lá em casa, não? É um tipo de... Você não quer aproximar mais a amizade? Você não quer ficar mais amigo meu? É uma forma de dizer, não é? Comer na casa de alguém é isso. Cristo está dizendo, usando essa ilustração da reconciliação, do amor, da amizade, dizendo, eu estou disposto. O que eu acho mais bonito é, ele não está na porta somente. Ele está na porta batendo. Ele está na porta te chamando. E ele não está chamando alguém para salvação, não. Ele está falando com pessoas que já são crentes, com pessoas da igreja, que estão num estado de cegueira muito grande, mas ainda são parte do povo de Deus e da igreja. Ele está querendo, então, restaurar a amizade. O enfoque aqui, o convite não é para recomeçar, não é para começar um relacionamento, mas para renovar o relacionamento, restaurar o relacionamento. Abra a porta que Cristo está pronto para entrar numa comunhão profunda contigo. Você que tem colocado Ele para fora da sua casa. Você que tem confiado em você mesmo, autossuficiente, autossatisfação. Cristo está sempre fora. E Ele amorosamente, isso não é fraqueza em Deus. Não é fraqueza em Deus. É dispor de amor profundo do Senhor. Eu tô te esperando. A gente sabe, principalmente aqueles que estão estudando comigo no semear, nesse semestre agora, nesse módulo agora, sabem que existem informações que são informações que estão por trás dessas aqui. Aquelas que dizem assim, pastor, então, quer dizer que depende de mim? Você vai saber, lendo algumas passagens bíblicas, que toda vez que a gente abre a porta, é porque o próprio Deus já mexeu em nossos corações antes. Passagem clássica é aquela de Crônicas, quando o rei manda as cartas para as cidades e diz, se vocês se voltarem para mim, eu me voltarei para vocês. Deus manda dizer. E aí então dá a ideia, né? Quer dizer que se eu não me voltar, Deus não se volta para mim? Quer dizer que depende de mim, a palavra final é a minha? Você continua lendo e algumas cidades se voltam para Deus, se arrependem. E o texto vai dizer que Deus mexeu no coração deles. A explicação está em Deus. Quando você abre a porta dizendo obrigado por ter me dado a vontade de abrir a porta. Que você abra a porta para Deus ter uma comunhão mais íntima com você. Ao vencedor, ou seja, aquele que vai até o final, que não desiste, né? Aquele que persevera, esse que nós temos aprendendo ao longo das cartas, darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Ou seja, nós vamos participar do reino de Deus.
de uma forma diferenciada. Ao longo da nossa leitura de Apocalipse, vamos aprender um pouco mais sobre esse reino. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem algum tempo aqui para nossas aplicações. Primeira aplicação. É muito interessante como a igreja assumiu o espírito da cidade. Como a igreja, ao invés de ser agente de mudança da cidade, foi tomada pela própria cidade. O testemunho da igreja era inoperante. Uma igreja rica, mas sem o brilho da luz de Jesus. Eu acho que todo pastor tem essa vontade de alguém chegar na igreja em que ele ministra a palavra e não ficar surpreso com as estruturas. Eu me lembro que eu fui para uma igreja lá em Fortaleza, não vou dizer o nome, em que em nenhum momento o pastor falou das ovelhas dele. A pastora estava comigo. Ele me chamou e disse: esse aqui é tudo mármore, foi tantos R$1.000. Aí ele passou por um lugar. Esse corrimão é um corrimão de aço inox, foi tantos R$1.000. Ele passou o tempo todinho falando dos números. Em nenhum momento eu vi aquele pastor dizendo: a igreja tem crescido espiritualmente, pastor. As pessoas não deixam de estar no culto de oração. Os irmãos têm clamado e têm evangelizado sem parar. Talvez porque ele não podia dizer isso. Eu acho que um pastor, ele quer ver, não que alguém chegue assim: pastor, legal lá a igreja, o prédio, as pessoas, não somente isso, mas é mais bonito alguém dizer assim: eu vim para a igreja porque eu conheci alguém da igreja que revelou Cristo para mim no seu viver. Testemunhou, foi luz. Porque se não somos luz, queridos, em casa, no trabalho, nós somos água morna, que não tem função que nós devemos ter, que é de iluminar as pessoas com o evangelho. Se você vem para a igreja, é um exercício espiritual seu, religioso, vamos colocar assim, isso não quer dizer nada. No final das contas, Deus pode estar querendo te vomitar. Você tem que testemunhar de Cristo, na vida, nas palavras. Eu tenho ouvido coisas entre nós, muito tristes entre nós. E me dá uma sensação, às vezes, de que as pessoas estão se enganando ao estar na igreja. De que vieram para cá com outras propostas, com outras buscas, que não Jesus. Aqui é um lugar onde nós queremos refletir Jesus. Se você não quer refletir Jesus, procura outro lugar para você. A gente fala isso com tristeza. A gente quer que todos reflitam a Cristo aqui. Mas se você não quer, não atrapalha. Tá? Não atrapalha. Seja luz. Ao mesmo tempo, eu queria que você, na verdade, a minha vontade era que você tivesse a postura de abrir a porta. De ter um relacionamento com Jesus ao ponto de testemunhar dele. Outra aplicação. Uma igreja sem problemas doutrinários, sem perseguição, sem problemas financeiros, não necessariamente é aprovada no crivo de Cristo. Todas essas análises são importantes, mas elas não são as únicas análises que Cristo faz quando ele olha para uma igreja. Ele não só olha para o crivo financeiro, para o crivo doutrinário, ele olha para a igreja como luz do mundo. Que a nossa igreja seja essa, que ilumina essa cidade e não seja engolida por ela. Terceira aplicação. Algumas pessoas medem sua espiritualidade ou a aprovação de Deus por sua condição financeira. É muito comum isso acontecer. É muito comum você ouvir alguém dizendo: Deus me abençoou, tradução, Deus me deu mais condições financeiras. A Bíblia não nos permite misturar as coisas. A Bíblia nos impulsiona a estabelecer uma distinção clara. Nem sempre estar bem financeiramente estar bem com Deus. Não confunda isso. De todas as igrejas aqui alistadas, essa é a igreja rica.
da grande cidade, onde os membros são ricos, mas espiritualmente são pobres, miseráveis. Não confunda a sua condição financeira com bênção de Deus, não. Portas abertas, às vezes, não são oportunidades, são provações. Nem sempre é assim. Bênção tem sido basicamente sinônimo de dinheiro, posse e matéria. Como crentes, não somos materialistas. Mas parece que na prática é assim que a gente mede o amor de Deus por nós. Então, quando as coisas começam a piorar, a gente diz, Deus não me ama. Deus não cuida de mim. Deus está longe de mim. Por quê? Você mede o amor de Deus somente por dinheiro. Essa é a sua forma de avaliar o cuidado de Deus por você. E também estar bem financeiramente não quer dizer que Deus aprova essas coisas. De forma alguma. Tire isso da mente. Muitas pessoas não entendem que às vezes dinheiro não é bênção. É escravidão. Às vezes dinheiro não é bênção. Dinheiro é provação. Vamos ver até onde ele vai? Vamos ver até onde ela vai? Vamos ver se a vida dela é avaliada e a dele é avaliada pelo que se ganha. Muitas vezes, oportunidades não são necessariamente portas abertas, são provações. Vamos ver como é que essa pessoa avalia sua vida. Deus pode nos provar tirando de nós coisas, mas Ele pode nos provar nos dando coisas também. Para ver até onde está e onde está o nosso coração. Quarta aplicação. Autossuficiência e autossatisfação são irritantes a Deus. Por quê? Porque quem é autossuficiente, primeiramente, não ora. Ele pode até abrir a boca, colocar o joelho no chão, vir para o culto de oração, levantar a mão, fazer pedido, ir para o grupo lá, orar, da noite dorme, ora, na hora da refeição ora, mas nós sabemos, como dizem bem os puritanos, que nós devemos orar até orar. Nem sempre nós oramos quando estamos orando. Pessoas que são autossuficientes não oram. Não tenho que agradecer, né? Porque tudo é pela força dela mesma. Não tenho que pedir, porque... Inclusive tem crente que diz assim, eu não quero pedir nada a Deus. Como se fosse assim um sinal de espiritualidade. Não, é um sinal de orgulho, filhinho. Não exerce fé, porque fé... E, na verdade, é um reconhecimento da nossa falha e confiança em outro e não em nós. Quem é autossuficiente não adora a Deus, porque o foco está sempre na própria pessoa e não em Deus. A autossuficiência irrita a Deus, porque todo o centro fica em você. Agora eu quero dizer para você, a autossuficiência acaba com a gente. Destrói a gente. Porque ela é mentira. Porque nós não somos autossuficiente. Nós somos completamente dependentes de Deus. E aí vem a questão do orgulho. Do que você se orgulha? Essa igreja se orgulhava de quê? Dinheiro, roupas e um colírio. Sua capacidade intelectual de poder desenvolver o porfrígio. Aonde está a sua autossuficiência, se liga no que eu estou querendo dizer, estará ali a tua ilusão. Por que eu digo isso? Porque onde eles encontravam a autossuficiência, eu sou rico, não preciso de nada. Deus diz, aí está a tua pobreza. Eu vejo bem mais do que qualquer outro povo, porque nós desenvolvemos aqui. Aí está a tua cegueira. A autossuficiência, onde ela está na tua vida, é o reflexo da tua ilusão. Você se acha bonito, bonita? Se isso te é autossuficiente, Deus olha para você com tristeza pela sua feiura. Assim como olhava para os ricos dizendo que eles eram mendigos cegos, Ele olha para pessoas que se acham muito belas e tomam isso como autossuficiência e diz, na verdade você é irritantemente feia e feio.
Alguns confiam no dinheiro e Deus diz para essas pessoas, na verdade você é pobre. Alguns confiam no intelecto e Deus, na verdade, diz, você é um estúpido. Alguns confiam na autoridade que tem, porque eu sou autoridade. Você é digno de riso. Não é assim que Deus faz quando Ele olha para as autoridades da terra? Ele olha e diz, eles acham que mandam em alguma coisa. Toda a autossuficiência, seja da autoridade, do poder, do dinheiro, da beleza, qualquer autossuficiência é uma ilusão. Se é por riqueza, na verdade é pobreza. Faça o contraste em todas as vezes. Que é isso que você vai encontrar. Sexta aplicação, estou chegando ao final já. Palavras duras não implicam em falta de amor. Palavras duras não implicam em falta de amor. As críticas que eu quero receber às minhas pregações são do tipo: o senhor não pregou a Bíblia. O senhor, eu li o texto e vi que o senhor está dizendo não tem nada a ver com a Bíblia. Na hora que você fizer essa crítica, eu vou aceitar a sua crítica. Mas na hora que você disser assim, as suas palavras são duras demais, isso não é crítica que eu receba. Eu não vou receber essa crítica. Porque palavra dura não é necessariamente a ausência de amor. É o contrário. Alguém tem que fazer isso. Porque nesse mundo de pessoas frouxas, que as pessoas não querem falar com ninguém, porque pode machucar, né? Nesse mundo de pessoas hipersensíveis, alguém tem que gritar no pé do ouvido de alguém e dizer, você está errado, meu filho. Acorda. Nesse mundo em que os pais não querem chamar a atenção dos filhinhos porque pode machucar o bebezinho, alguém tem que gritar no pé do ouvido. Alguém tem que saculejar. E se Deus quiser me usar para ser esse instrumento, eu vou ser. Critique. Pode criticar dizendo, o que o senhor pregou não é bíblico. Você senta comigo, abre a Bíblia comigo e vamos estudar. Agora tu estuda. Porque é isso que eu faço toda semana. Debaixo do poder de Deus e muita oração. Eu estudo com muita seriedade. Na hora que você não concordar, você diz, senta aqui, pastor, que agora a gente faz... Ah, vamos lá. Isso não é orgulho, isso é confiança. É diferente. Mas nunca me critique, pastor agora tá, né? O tom lá tá muito... Você quer o quê, filho? Você quer que o pastor tenha todo domingo alisando sua cabecinha? Eu acho que tem muitas igrejas aqui em Aquiraz que podem dar isso que você quer. Mas isso não necessariamente é amor. E na hora que você quebrar a cara, você vai dizer, Deus usou o pastor para me repreender, eu não aceitei a repreensão. Sétima aplicação. Jesus nos convida a uma comunhão íntima com Ele. Ele quer resolver a sua relação com Ele. Ele bate na porta. Ele está dizendo, que tal a gente ter uma refeição? E aí vem uma outra aplicação que é a última. A comunhão com Cristo é algo prazeroso. É gostoso ter comunhão com Ele. Essa semana retrasada, foi semana retrasada que eu fui para a casa do pastor Magno. O pastor Magno fez um risoto de frutos do mar, com uma salada, com meu Deus, aquele peixe lá, com salmão e um vinho branco que combinou diretamente com o risoto. E aquele momento foi tão bom, pela conversa que a gente tinha, as brincadeiras que a gente tinha, comida maravilhosa, isso é gostoso. É isso que Cristo está dizendo. Eu quero te dar prazer, como se fosse num banquete. Sentado comigo, comendo, conversando, tendo aquela amizade gostosa de relembrar as conversas antigas e tudo mais. Você deve saber o que é isso. Sentar com um amigo e conversar horas e a gente não ter aquele controle do relógio, a gente poder ficar horas e horas e horas e horas conversando, enquanto comemos, nos divertimos, temos prazer. É essa imagem que Cristo está dizendo. Eu quero ter isso com você. Não é absurdo alguém não abrir a porta? Porque a imagem que eu tenho, no quadro de Roman Hunt, quadro antigo, é Jesus Cristo com uma lanterna, se não me engano é isso. Eu faria diferente, fazer ele com a comida na mão. Porque ele não somente bate na porta, mas ele traz a comida. Ele patrocina tudo.
para termos uma vida com Ele. Pergunto para você o seguinte: essa palavra do versículo 20, ela não foi dada para aqueles que não aceitaram a Jesus, ela foi dada para aqueles que são na igreja. Mas o convite de Cristo a ter comunhão com Ele pode ser aplicado àqueles que não têm Cristo ainda. A minha pergunta é a seguinte: você tem Cristo na sua vida, perto? A minha pergunta é: por que você não abre a porta? Você tem medo de Jesus? Você tem medo do prazer que Ele pode te dar? Muitas pessoas, quando vem o evangélico, só pensam assim: agora que eu sou evangélico, eu não posso mais. Eu não posso mais. Eu não faço mais. É verdade, a gente deixa de fazer muitas coisas, mas a gente faz algo que compensa todos os nãos que nós aplicamos na nossa vida. Nós temos uma relação maravilhosa com o Criador por meio da pessoa de Jesus. E isso, meu irmão, é riqueza. Isso é enxergar. Por que deixar Cristo do lado de fora? Enquanto na sua casa não tem nada dentro para comer. Onde você come migalhas do pecado. Abra a porta e tenha uma comunhão íntima com Jesus. Estou falando para aquele que é cristão aqui, que está meio capenga na vida. Cristo quer ter um relacionamento com você e o primeiro passo, ele diz no texto: arrependam-se, voltem-se para mim, reconheçam que estão errados e eu vou cear com você. Deus, no meu quadro, que eu não sou pintor, mas o irmão Firmino pode pegar essa ideia e fazer um quadro depois. No meu quadro, aquele que abre a porta, o trinco da porta não está no meio da porta. Está lá, no pé da porta, porque quando ele abre em humildade. Ele abre quebrantado. Ele não abre a porta em pé, ele abre a porta prostrado. Reconhecendo em Cristo o manancial, a bênção, o prazer maior. Por que não abrir a porta? Eu não consigo entender. Enquanto a sua despensa está seca e você fica se vangloriando com seu pão seco, que o mundo tem te oferecido, eu não entendo por que você não abre a porta. Abra a porta e desfrute da vida com Jesus. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por Cristo. Obrigado pela proximidade do Senhor para conosco. O Senhor habita no mais altos céus, mas a tua palavra diz que o Senhor, de forma condescendente, aproxima-se do coração contrito também, do pobre, do miserável, do cego e do nu. Mesmo com ânsia de vômito, o Senhor se aproxima de nós e oferece um banquete maravilhoso, enquanto abre nossos olhos para enxergar quem o Senhor é e tudo à nossa volta. Eu clamo, Pai, a Ti. Eu rogo no nome de Jesus. Eu sei que hoje tem irmãos que estão colocando Cristo fora. Que estão se achando bem sem Cristo. Quebra o coração dessas pessoas. Leva a mão delas ao trinco para que elas possam desfrutar da bênção. O prazer que só o Senhor pode dar. E essa noite quem está aqui e te conhece sabe desse prazer. O prazer de saber que o Criador nos ama, cuida de nós, a despeito de nós. A despeito de sermos quem somos. A despeito da nossa sujeira, cegueira, o Senhor ainda se aproxima amorosamente e cuida de nós. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa caminhada. Ser com essa igreja. Sinceramente, eu não sei
como anda a igreja. A cada dia temos surpresas positivas e negativas. Mas ser com a liderança que não venhamos nunca desistir de pregar a tua palavra, de louvar o Senhor todos os dias determinados aqui como igreja. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.